Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é Deus. Os irmãos creem assim? Agora, como Deus, Ele não depende de ninguém. Como Deus, Ele é autossuficiente. Mas sendo Deus, Ele abriu mão de viver como Deus e se fez homem. Como homem, Ele se fez servo. E aí, como homem, para o cumprimento da sua missão, Ele tornou-se totalmente dependente. E dependente da pessoa do Espírito Santo. Então, como Deus, Ele é autossuficiente, Ele não depende de ninguém. Mas Ele, por escolha própria, se fez homem. E aí, como homem, Ele se tornou inteiramente dependente. Dependente dessa pessoa extraordinária que é o Espírito Santo. Hoje nós vamos ficar um pouquinho aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Irmãos, Jesus está na sinagoga. A sinagoga, provavelmente as sinagogas surgiram no tempo do cativeiro. Alguns chegam a pensar que foi Esdras que estabeleceu a primeira sinagoga. A sinagoga tornou-se um lugar de culto, hoje um lugar de ensino. Em alguns lugares ela era até usada para reuniões diversas da comunidade. Jesus vai à sinagoga da sua cidade no sábado. E aí no sábado existiam duas leituras que eram feitas na sinagoga. Uma leitura era a leitura da lei. Então se lia um trecho, e aí havia uma sequência, se lia um trecho dos primeiros 5 livros da Bíblia. O propósito a regra lá era cada 3 anos, então toda a lei deveria ser lida, os 5 primeiros livros. E a segunda leitura é a leitura livre, em que um texto da palavra de Deus era escolhido e lido e depois explicado. Quando chegava alguém na sinagoga que era reconhecido como um mestre, e aqui era o caso do Senhor Jesus, então era dada a essa pessoa a oportunidade de fazer a leitura e também de ensinar. E Jesus está na sinagoga e ele diz, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história do Senhor Jesus como homem, nós vamos ver desde o princípio a ação contínua do Espírito Santo. Quando nós observamos em Isaías 11, os versos 1 e 2, nós vamos ver que há uma promessa sobre a vida dele, que ele seria plenamente cheio do Espírito Santo, ou seria cheio de toda a plenitude do Espírito Santo. Observe bem o que diz o texto, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso é uma referência de Cristo como descendente de Davi, e como aquele que vai fazer com que o reino de Davi volte a existir na prática, depois de um período de tempo em que o trono ficou vazio e está até hoje. O verso 2 diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, sabedoria aqui é sabedoria prática, e de inteligência, inteligência é entendimento, compreensão, discernimento. E nós sabemos bem como Jesus, no seu dia a dia, trabalhou com as pessoas, e principalmente com aqueles que eram seus opositores, a forma sábia com que ele respondia a questões que para nós, a gente diz assim, como é que eu vou fazer aqui? Ele tinha sempre uma resposta de uma forma muito especial e extraordinária. Nós vemos como Jesus entendia as pessoas que estavam à sua volta, tinha um discernimento pleno de seus pensamentos, seus sentimentos. Nós vemos
o próprio entendimento que ele tinha da sua missão, da obra que estava sobre a sua responsabilidade. Depois ele diz assim, espírito de conselho. É uma coisa interessante aqui, porque conselho aqui é aquilo que conduz. Amém? Aquilo que nos leva, que nos direciona. Então, observe bem que o Espírito estaria sobre ele de forma plena, absoluta. Fortaleza aqui é poder, conhecimento é saber mesmo, e temor é reverência, é respeito. E aí, todos nós sabemos que a maior demonstração de submissão e de honra a Deus acontece no Getsêmani, quando ele está diante do grande desafio da morte, e ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. Então nós vemos aqui que sobre a vida dele pairava uma promessa de que ele seria totalmente dominado pelo Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo estaria sobre ele. É claro que não existe vários espíritos, mas aqui é aquele que é o Espírito do Senhor, que também é o Espírito de sabedoria, que também é o Espírito de inteligência, que também é o Espírito de conselho e de fortaleza, que também é o Espírito de conhecimento e também é o Espírito que gera temor em nossos corações. Amém? Então, a manifestação do Espírito sobre a vida dele seria plena. Agora, quando foi que ele recebeu essa promessa? Quando foi que essa promessa se cumpriu? Ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Quando foi que ungiu? Ungir aqui é separar para um propósito específico. Capacitar para algo específico. Preparar para algo específico. Meus irmãos, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que ele foi ungido? Quando foi que essa plenitude do Espírito Santo veio sobre ele? Quando nós observamos a palavra do Senhor, nos versos 21 e 22 do capítulo 3 de Lucas, diz, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, me alegrado, me realizado. Observe bem que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, quando? No batismo. Ali ele é plenamente cheio. Ali a plenitude do Espírito Santo vem sobre a vida dele, para o cumprimento do seu ministério. Foi essa descida do Espírito Santo sobre ele que fez com que João o identificasse como o Messias. João conhecia Jesus, João era parente de Jesus, fisicamente. Mas João não conhecia Jesus como o Messias. Sabia quem ele era, sabia que ele era o filho da Maria, do José, sabia que ele era diferente, porque conviveu com ele, que ele era único, mas não sabia que ele era o Messias. Mas quando ele foi chamado para ser o profeta, que anunciaria a chegada do Senhor e prepararia o caminho para a chegada do Senhor, foi-lhe dito o seguinte, olha, você vai saber quem ele é quando sobre ele descer o Espírito Santo. E quando nós olhamos para João, capítulo 1, verso 29, até o verso 34, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que foi antes de mim. João está reconhecendo aqui a eternidade de Cristo. Cristo é Deus, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, eu não sabia que ele era o Messias. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse,
sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza como Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então foi essa descida do Espírito Santo visível que fez com que João reconhecesse-o como o Messias. Então esse era o sinal esperado. Agora, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, para a história de Jesus como homem, nós vamos ver em todo o tempo a presença ativa do Espírito Santo. O tempo todo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31 até o verso 35, aí diz assim: Maria, o anjo diz para Maria: Maria, eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Agora olha que coisa extraordinária. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmão, nós estamos aqui diante do maior milagre de toda a história eterna, o maior de todos os milagres. Nós vamos ler a Bíblia de forma imaginativa. Então nós precisamos imaginar aqui: Jesus é Deus, amém? O Criador e sustentador de todas as coisas. Irmãos, aí esse Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, se torna praticamente invisível, e pelo poder do Espírito Santo ele vai lá e é colocado dentro do útero de Maria, e acontece todo o processo natural a partir daí, de uma gravidez. Você pode imaginar isso? Amém? Dá para ir lá dentro assim, dá uma viajada dentro do útero de Maria, e olha bem lá, e você pode imaginar, a gente não sabe como Deus fez isso, né, irmão? Mas a gente deveria sair correndo, pulando, gritando, porque isso é extraordinário demais. E vai lá e coloca lá dentro do ventre de Maria, e aí começa a crescer. Se tivesse ultrassom naquela época, eu falava: está de 1 mês, está de 2 meses, de 3 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, vou marcar o dia do nascimento. Olhe para cá. Desde a sua concepção, ele dependeu do Espírito Santo. Glória a Deus. Foi o Espírito Santo que foi lá e operou. Foi o Espírito Santo que agiu. Irmãos, eu não sei se a gente vai entender isso nem no céu. Mas Deus podia dar uma palhinha para a gente lá, né? Sabe? Não precisamos nem entender para honrar e glorificar a Deus, porque isso é extraordinário demais. E saber que isso foi por nós aí, meu Pai. Você pode dar um glória a Deus assim? É maravilhoso. Mas ele poderia ter feito por ele mesmo. A gente poderia estar lendo aqui o anjo falando para Maria assim: ele é Deus, ele vai dar uma ordem, e ele mesmo vai. Mas não, ele dependeu do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Sua gravidez vai ser obra do Espírito Santo.
Então, desde a sua concepção. Agora, Jesus nasce e não só, Maria está grávida, e nesse período de gravidez e também nos primeiros dias de existência de Jesus, a gente vê uma atmosfera de mover do Espírito Santo. Quando nós observamos a palavra do Senhor em Lucas, aí ainda no capítulo 1, o verso 41 diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, João Batista, saltou do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essa atmosfera de manifestação do Espírito Santo está sempre presente a partir do momento que Jesus é concebido e depois que ele nasce nos primeiros dias. Quando nós observamos o verso 67, diz assim: e Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Cheio do Espírito Santo, ele fala a respeito de Jesus Cristo. Há uma manifestação contínua do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós vamos um pouquinho lá para o capítulo 2, o verso 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Diga comigo: e o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, agora olha que extraordinário. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E Simeão, cheio do Espírito Santo, ouviu do Espírito Santo esta bendita e gloriosa promessa: você só vai morrer quando os seus olhos contemplarem o Messias. Olha o Espírito Santo trabalhando. E aí no verso 27 diz: e pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então aos 8 dias o menino era circuncidado, e com 40 dias ele era levado para o templo para ser apresentado ao Senhor. E aí o Espírito Santo move Simeão, e Simeão vai ao templo, e aí os seus olhos contemplam o menino Jesus, e ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: irmão, ouça isso, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eu vou imaginar aqui um pouquinho, né? Porque ele diz assim: pois os meus olhos viram a tua salvação. Quero que você imagine, eu fico pensando assim, que Simeão estava lá, talvez na casa dele, e o Espírito Santo chega para ele e diz assim: lembra da promessa que eu lhe fiz? Lembra que você só iria morrer quando visse o Messias? Ou se lembro, ou se lembro. Eu tenho um amigo que está lá em Portugal, foi ver a netinha dele que nasceu. Aí estava passeando lá por um lugar bonito, cheio de flores assim. Aí me mandou umas fotos e disse assim: rapaz, eu estava aqui, fiquei pensando em você, lembrando em você. E se você perguntar assim, qual é o seu sonho de consumo, de viagem assim? O meu sonho é ir a Portugal. Um dia, quem sabe Deus me conceda isso. Mas, e ele sabe disso. E daí ele diz assim: vamos fazer um trato, ele falou para mim. Nós só vamos morrer depois que nós dois estivermos nesse lugar juntos. Respondi rapidinho: está combinado. Está combinadíssimo. Então, irmãos, é coisa de amigo, né? Amigo é bobo mesmo, né? É coisa de amigo. Irmão, eu quero que você olhe bem para cá. Eu fico imaginando algo parecido assim, se um dia Deus realmente nos conceder isso, e a gente estiver juntos lá em Portugal, e falar: foi nesse lugar aqui agora. O único problema é que daí a gente não vai fazer essa oração: pode despedir os teus servos em paz, porque os nossos olhos já contemplaram aqui esse lugar juntos. Mas, irmãos, pensando mais ou menos nisso, sabe, o Espírito Santo chega para Simeão e diz: vá ao templo, porque lembra da promessa. Lembro, cara, que eu me lembro. Então, ele vai ser apresentado hoje.
Pode ir lá. E quando Simeão chega lá, irmão, o templo, isso era algo que acontecia todos os dias com várias crianças. Mas quando Simeão chega, o Espírito diz para ele: olha, é aquele ali, ó. É aquele ali. Então ele toma o menino em seus braços. Você consegue ver a manifestação e operação do Espírito Santo. Consegue ver que o tempo todo há um agir do Espírito Santo em torno de Cristo Jesus. Amém? Consegue ver isso? Glória a Deus. Tempo todo. Sua concepção, essa atmosfera, tempo da sua gravidez, dos seus primeiros dias de vida. Tempo todo o Espírito Santo está ali trabalhando e se manifestando. Mas quando nós vamos para Hebreus, o capítulo 9, os versos 13 e 14, aí o escritor aos Hebreus diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, diga comigo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Meus irmãos, eu quero que vocês olhem para cá, porque sabe quem sustentou o Senhor Jesus até a sua ida para a cruz e a sua estada na cruz? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que o conduziu ao deserto, o Espírito Santo que operou para que ele fosse concebido, o Espírito Santo que desceu sobre ele no dia do batismo e o tomou com toda a sua plenitude. O Espírito Santo foi o mesmo Espírito Santo que o levou de volta para a Galileia. Esse mesmo Espírito Santo sustentou durante os 40 dias de tentação no deserto e depois o sustentou durante os 3 anos e pouco de ministério que ele teve. Foi esse mesmo Espírito Santo que o sustentou no Getsêmani. Foi esse Espírito Santo que o sustentou enquanto ele era espancado, cuspido, humilhado, ultrajado. Foi esse mesmo Espírito Santo, foi esse mesmo Espírito Santo que estava com ele, o fortalecendo e o capacitando na cruz do Calvário para suportar tudo aquilo. O Espírito Santo estava lá. O tempo todo a sua vida é dominada, conduzida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O tempo todo. Mas quando nós vamos ainda para Romanos, o capítulo 1, o verso de número 4, Paulo diz o seguinte: observe, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem foi que operou a ressurreição de Jesus? O Espírito Santo. Quando nós vamos para o capítulo 8 e o verso 11, vamos ler. Observe bem o que Paulo diz. Meus irmãos, o verso 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Havia uma promessa sobre ele. Sua concepção foi pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Durante toda a sua vida há um mover do Espírito Santo em torno dele, principalmente ali enquanto Maria está grávida, nos primeiros dias. Pois parece que tem um intervalozinho até que ele se manifesta.
E o Espírito Santo está com ele em todo o tempo. O Espírito Santo está com ele na cruz. E depois o Espírito Santo está com ele no túmulo, no terceiro dia, dizendo: vem para fora. Glória a Deus. Irmãos, de propósito, assim, eu passei pelo ministério de Jesus. Que eu quero realmente que nós conversemos um pouquinho sobre isso no final. Você percebe que tudo na vida de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo? Amém? Percebe? Glória a Deus. Sua vida foi dirigida pelo Espírito Santo. Quando nós voltamos a Lucas, no capítulo 4, verso 1, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando nós vamos para o verso 14, diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O verso 18 começa dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, me separou para, me capacitou para. O desejo do meu coração hoje é que nós conversássemos sobre evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar a liberdade, dar vista aos cegos. Mas o Senhor me fez parar aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para Lucas 10, 21, aí diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ele estava cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. E diante da alegria dos 70 que ele havia enviado e do testemunho deles, Jesus se alegra e diz: oh Pai, eu te louvo porque o Senhor proporcionou isso a pessoas pequenas, frágeis. O Senhor deu isso a elas. E ele se alegra no Espírito Santo. Quando nós vamos para Atos, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim, verso 2, ele diz: até o dia em que foi recebido em cima, diga comigo, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar. Sabe o Sermão do Monte? Quando Jesus está lá e ele começa a falar com todos. Sabe quem o estava capacitando ali? O Espírito Santo. Amém? Ele dependia do Espírito Santo. Porque é o Jesus homem, Tony. É aquele que decidiu viver entre nós como homem. Sabe quando ele conhece os pensamentos dos corações? É o Espírito Santo. Sabe quando as palavras de sabedoria se manifestam na vida dele? É o Espírito Santo. Sabe quando ele realiza os milagres? É o Espírito Santo. Sabe quando ele expulsa demônios? É o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos 10, 38, olha o que a palavra do Senhor diz. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em todo o tempo a sua vida foi na dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. Está dando para entender isso, queridos? Em todo o tempo, ele dependeu da pessoa do Espírito Santo. Havia sobre a vida dele uma promessa.
há também sobre as nossas vidas uma promessa. Glória a Deus. E a promessa, quando nós olhamos Atos capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora digam comigo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Havia uma promessa sobre ele, de que ele seria cheio da plenitude do Espírito Santo. A mesma promessa está sobre a vida da igreja. Glória a Deus. De que nós também seremos cheios do Espírito Santo. Amém? Quando nós vamos para o capítulo 2, e aí os irmãos sabem desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo da descida do Espírito Santo. Mas no verso 32, Pedro diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Sabe, isso tudo que está acontecendo aqui, Pedro está dizendo, isto é o cumprimento da promessa de Deus. Amém? É a descida do Espírito Santo. Porque Davi, até aí, depois quando nós vamos para os versos 38 e 39, diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora observe o verso 39. Diga comigo: porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali, a vossos filhos, os que viriam logo depois, e a todos os que estão longe. Agora leia o final. E a tantos quanto Deus nosso Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha daquelas tontas. Quantos aqui são chamados por Deus? Quantos aqui conhecem o Senhor Jesus? Glória a Deus. Essa promessa é para mim e para você também. Também. Meus irmãos, nós estamos sendo desafiados por Deus. Agora, o nosso Senhor nos deu um exemplo. E qual foi o exemplo que Ele nos deu? Dentre muitos, não tentem fazer nada sozinhos. Não tentem fazer nada na força do braço. Não tentem fazer nada no poder das palavras. Dependam do Espírito Santo. Glória a Deus. Dependam do Espírito Santo. Nós temos visto Deus fazer aqui. Mas agora Deus está nos conduzindo a um outro momento. Em que nós vamos buscar vidas. Em que Deus nos levou a entendermos aqui que nós somos devedores. E nós devemos o quê? O Evangelho de quem? De Cristo Jesus. Devemos para quem? Para todas as pessoas, em todos os lugares. Diga isso: somos devedores. Devemos o Evangelho de Cristo para todas as pessoas, em todos os lugares. Nosso primeiro passo vai ser buscar essas pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor.
Por isso a nossa pesquisa, esse trabalho, e depois eu peço aos irmãos, nós vamos estar orando, nós vamos fazer um relógio de oração ali, e nós vamos entrar num propósito de oração. Glória a Deus. E Deus vai operar em nosso meio. Agora nós precisamos depender do Espírito Santo. Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar fora da minha igreja, eu fui pregar num culto de jovens. E aquela ansiedade, aquele negócio de pregar a primeira vez, fora. Vim na quarta-feira, a mensagem estava pronta. Pensa numa mensagem bonita. Num livro que eu gosto, Filipenses. Era bonito. Mas aí, lá na quinta-feira, Deus falou comigo. Não é esta a mensagem que eu tenho para o meu povo. A mensagem que eu tenho para o meu povo é a oração de Salomão. E eu dei uma olhada para Deus. Sabe essas olhadas de filho teimoso? E eu disse para ele assim, o senhor está brincando, né? Quer dizer, eu preparo tudo isso, e depois que está tudo preparado, o senhor vem falar para mim que não é isso? E persisti. E fui para a igreja. Cheguei lá na igreja com o sermãozão debaixo do braço. Dobrei o joelho com uma cara de pau. E disse para ele assim, Senhor, eu estou aqui para pregar a tua palavra. Senhor, me capacita e abençoa. Quando eu disse isso, ele diz, abençoa. E Deus tem esse jeito doce de falar, né? Eu abençoo, se for a oração de Salomão. Se não for a oração de Salomão, ele não disse isso, mas subentendeu. Se não for a oração de Salomão, é problema seu e não meu. Se vire. Eu levantei da oração com um papelzinho, 3 versículos anotados, e subi para o púlpito para pregar. E foi uma das primeiras vezes que eu experimentei uma glória de Deus. Que o corpo tremia. Mas teve um dia que nós fomos pastorear nossa primeira igreja. A gente estava no meio de um culto, sabe esses cultos que Deus está trabalhando, Deus está operando, tem alegria, tem gozo, e tal, e, oh Jesus amado, me deu um tilt na cabeça assim, eu fiz um negócio no meio do culto. E quando eu terminei de fazer, ele vem com essas perguntas agradáveis dele. E a pergunta foi, eu te disse para fazer isso? E eu disse, falou não. E aí foi como se ele me dissesse, então a partir de agora o culto é seu, se vira. Eu acabei com o culto aquela noite. Aquilo que era a glória de Deus, presença de Deus, mover de Deus, se tornou um negócio horrível, insustentável. Que o mais inteligente teria sido eu dito para a igreja assim, irmão, vamos ficar em pé, que eu acabei de fazer uma bobagem aqui, vamos orar e vamos embora, porque daqui para frente não vai acontecer mais nada. Mas eu insisti. Insisti. Irmãos, quarta-feira, eu estava lutando, pedindo ao Senhor, qual era a direção dele para quarta-feira. E eu vim aqui para a igreja bem cedo. E quando cheguei ali, sabe quando você faz aquela oração assim, Senhor, e sabe aquela coisa, simplesmente leia a minha palavra e deixa. E eu estou lendo o Evangelho de Lucas, assim, porque nós vamos traçar um caminho aí por Lucas e Atos. Os irmãos viram que a gente citou muito Lucas aqui. E quando eu comecei a ler e fui lendo o texto, e Pedro, e Jesus cura a sogra de Pedro, e Jesus cura mais um montão de gente, liberta outro tanto de gente. Mas quando chegou nos versículos que nós meditamos aqui quarta-feira, os olhos iam se abrindo assim, e eu dizia, só pode ser Ele. Não tem outra explicação, porque é só Ele. O que eu quero dizer aos irmãos aqui a nossa vitória está em dependermos do Espírito Santo. Nós veremos mudanças.
nesta área que nós estamos muito deficientes, se nós dependermos do Espírito Santo. Amém? O maior exemplo que nós temos é o nosso Senhor Jesus. Em tudo ele dependeu do Espírito Santo. Deus vai fazer coisas grandes? Vai, se nós pararmos e dependermos dele. Amém? Quando nós entramos nesse negócio de missões, irmão, a gente fez doideiras aqui. Doideiras. Assumimos compromisso assim, meu Jesus, depois que assumiu, eu falei, vai Jesus amado, o que nós fizemos? Mas de repente, Deus vinha e apresentava a resposta assim, de uma forma tão extraordinária. Nós tivemos meninos e meninas nossos aqui que viajaram e foram para fora. E eu espero que um dia eles possam vir aqui e contar milagres que o Senhor realizou na vida deles nessas viagens. Irmãos, mas Deus está nos chamando agora para que a gente possa cobrir uma multidão de pecados, arrebatar almas da morte, gente que já serviu a Deus e que está fora da casa de Deus. Deus está nos chamando nesse momento para cuidarmos disso. Amém? Eu vou ser operado dia 6. Vou ficar 15 dias sem poder vir aqui estar com os irmãos. Depois eu vou poder vir, mas quietinho ali, né, no cantinho. Mas o Senhor colocou um negócio no meu coração. E eu já tenho um trabalho definido desses 30 dias. E quando esses dias terminarem, nós vamos voltar a conversar sobre isso. E vamos marcar o dia para nós entrarmos com tudo nesse trabalho. Amém? Amém? Disso nós vamos conversar com a diretoria, depois com os líderes da igreja, depois aí nós vamos fazer um trabalho de pouco a pouco e Deus vai operar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas nós precisamos orar e dependemos do Espírito Santo. Eu pedi de manhã, não encontrei nenhum irmão que pudesse nos fazer isso. Mas se tiver um irmão, uma irmã aqui que consiga fazer para a gente um relógio assim, desenhar um relógio assim, bem grande, botar lá as horas certinhas, para a gente poder botar ali, para a gente poder fazer nosso relógio de oração. Eu vou ficar muito feliz se tiver alguém que possa fazer isso para a gente. Amém? Os meninos aí com tecnologia, com essas coisas todas, quem sabe entra lá num 3D assim e traz para a gente. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, o verso 18, diz isso aqui. Põe ali para a gente. Efésios 5, 18. Eu quero ler com os irmãos, somente o final desse versículo. E não vos embriagueis com, em que há, mas façam o quê? Façam o quê? Façam o quê? Glória a Deus. Enchei-vos do, aí é, sede continuamente cheios. Não é só encher agora, é estejam sendo continuamente cheios. Amém? Meus irmãos, o Senhor Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Nossa igreja era um mistão assim. Temos algumas pessoas aqui que a sua origem é uma origem com experiência com questão de dons e falar em línguas e essas coisas. Mas nós cremos nisso. E nós cremos que o Espírito Santo também pode tomar alguém e usar alguém poderosamente. Mesmo que essa pessoa diga, olha, eu acho que esse negócio de falar em línguas não é para mim. Ok, falar em línguas não salva ninguém. Mas é bênção. Mas o Senhor pode encher você com poder, glória a Deus, e te capacitar pelo Espírito Santo.
Então feche os teus olhos. Eu pedi aqui de manhã que os irmãos não orassem sozinhos. Pegue alguém que está ao seu lado. Puxe para você. Não fique sozinho. Vá com outro alguém. Fique em 3, fique ali. Não fique sozinho. Diga para essa pessoa que você vai orar com ela: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser dominados por Ele. O nosso Senhor Jesus nos ensinou isso. Com seus olhos fechados, comece a falar com o Senhor. Nós somos devedores, ó Deus. Nós devemos o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas, aquelas que nunca ouviram, aquelas que já ouviram, mas não creram, aquelas que já ouviram, creram e já estiveram conosco, mas se afastaram por uma razão ou outra. Como a ovelha perdida, como a moeda perdida, como o filho pródigo, ou o filho perdido. Nós devemos a estas pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. E nós não podemos cumprir com esta missão ou pagar esta dívida, a menos que o Senhor nos capacite pelo Teu Espírito Santo. Nós entendemos, Deus, que o Senhor está nos levando para um novo momento, um novo tempo. Compreendemos, Senhor, que o Senhor está movendo as águas. E nós queremos fazer a Tua vontade, cumprir com o Teu querer, pagar a nossa dívida. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Para que nós possamos falar do Evangelho de Cristo Jesus. Para que possamos ver os resultados do trabalho, Senhor, que estaremos fazendo. Nós precisamos fazê-lo debaixo da orientação, do poder do Espírito Santo, Pai. Ajude-nos por Tua graça, Senhor. Venha sobre as nossas vidas. Nós somos soluções do Senhor para este tempo. Oh, aleluia! A glória pertence ao Teu nome. Vem sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Oh, nós faremos disso motivo de oração. Nós buscaremos ao Senhor. Nós vamos nos encontrar para orarmos juntos. Nós vamos orar em casa. Nós vamos orar em todo tempo. Buscando, Senhor, em nome de Jesus, esse enchimento do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Vem hoje, Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo. Comece a dominar-nos, comece a encher-nos, capacitar-nos. Capacite cada irmão que vai participar desta pesquisa. Dá sabedoria para abordar, para conversar, ó Deus, com cada pessoa que está distante, afastada da Tua presença, Deus. Aleluia. Dá sabedoria, Senhor.
Pai, começa a trabalhar nestes corações, abrir estas mentes, para que ouçam a Tua palavra e se voltem para Ti. Ó Deus, no poder do glorioso nome de Jesus. Vai quebrando as cadeias, Pai. Oh, as prisões, Pai. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Move-te, move-te. Oh, alebalabaxandarabacandarabassuriandalabahas. Ei, Jeová da glória, move-te. Abra teu coração. Se coloque diante de Deus como solução de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Diga para Ele: eu estou aqui. Usa a minha vida. Faz através de mim e faz em mim, Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem para a tua glória. Vem em nome de Jesus. Move as águas. Move as águas. Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos de Ti. Toda a glória, toda a honra e todo louvor ao Teu nome. Hoje e sempre, hoje e sempre, hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de toda glória. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão por um momento e diga: somos devedores. Devemos o Evangelho de Cristo a todas as pessoas e em todos os lugares. Oh, Espírito Santo. Agora coloque aí no seu coração: nós buscaremos o Espírito do Senhor para que Ele venha sobre as nossas vidas e nos encha da sua plenitude, para que nós sejamos testemunhas poderosas deste Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O nosso grande Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Ele está aqui. Amém, meus irmãos. A gente tem 5 minutinhos. Só, vem cá, vocês dois. Isso. Ei, casal bonito, né, irmãos? É só um violãozinho. Isso. Pega aí. Eu navegarei. Ou você tem outro? Tinha pensado em outro. Pode ser? Amém? Vem mais perto aqui, Gisele, mais à frente. Com toda aquela graça que Deus te deu. Traga os irmãos para cá. Fazem eles louvar a Deus. Leve eles para o trono. Glória a Deus. Leva no Jesus. Ele está aqui. Aleluia, Pai. Faça com alegria, irmão. Faça com alegria. Coloque a mão no seu coração e
se derrame diante da presença do Senhor nesse momento, declarando: aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante suas mãos e declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, declare: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enchei-vos do Espírito Santo, eu adorarei. Adore ao Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Declare: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Mais uma vez, e enche-me de novo. Só a igreja. Espírito, oh Senhor, enche-nos, Senhor. Aleluia, Jesus. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez. Espírito, deixa a chama queimar no seu coração. Dê lugar ao Espírito Santo a trabalhar mais uma vez na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Faz arder a chama, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, sopra, Jesus. Sopra o teu vento nesse lugar, Jesus, e reacende a chama, Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me
Encha-nos, Senhor, do teu precioso unção, Senhor, do teu precioso Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, até transbordar, Jesus, reacendendo a chama que está apagada, Senhor, a chama do primeiro amor, Jesus. Encha-nos, Senhor, mais uma vez, suplicamos a Ti, Pai. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus? Encha o Teu povo, Senhor, que o Teu povo possa viver o sobrenatural de Deus nessa semana, que em cada momento, que em cada lugar o Teu Espírito Santo venha bradar, Jesus, que o Teu povo venha manifestar a presença do Teu Espírito, Pai, por onde andar, Senhor. Reacende a chama da Tua igreja, Senhor Deus, e encha a Tua igreja mais uma vez com Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus.